Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Eu tenho falado nesses últimos dias, eu tenho batido numa tecla, insistido numa tecla que, obviamente, torna-se até enjoado, mas eu sei o valor do que estamos lhe tentando passar para vocês. Por exemplo, durante toda a minha jornada de fé, pois eu já venho andando com Jesus há 50 anos. 50 anos. Ora, não são 50 meses, não são 50 dias, são 50 anos, meio século. E eu já vi muitas coisas. E eu quero dizer muitas coisas dentro da igreja ou das igrejas. Então nós temos um pouquinho de informações, de experiências, daquilo que se passou durante esses 50 anos. Muitas coisas boas, muitas coisas erradas, e o pior de tudo, muita gente que outrora era fiel, era forte na fé, era firme, mas por uma razão ou por outra, essa pessoa, essa gente, acabou desviando da fé e aceitando os caprichos do coração, sujeitando-se aos caprichos do coração, caíram no mundo e estão vivendo por aí. Muitos morreram, mas muitos estão por aí como zumbis, zumbis da fé, que não têm mais nem prazer em ir na igreja, porque estão completamente apagados, completamente desorientados. Por quê? Porque abraçaram a fé e enquanto estavam conquistando, enquanto estavam bem na fé, eram fiéis ao Senhor Jesus. Mas com o tempo, diante dos problemas, das aflições, das tribulações, e também diante das tentações que o mundo ofereceu, essas pessoas acabaram se desligando da fé, esfriando na fé, e outras até ficando mornas na fé. Então, se nós ganhamos almas para Jesus, por outro lado, nós temos uma grande desvantagem, porque muitas pessoas que outrora eram fiéis, hoje estão vivendo até contra o Evangelho. Mas o fato é que a tecla que eu tenho batido é sobre a blindagem da fé. Blindagem da fé. Você que está me ouvindo nesse momento, assistindo essa programação, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. A sua fé no Senhor Jesus Cristo é única. Não tem outra. E não tem nada mais valioso neste mundo do que a sua fé. Não tem nada mais precioso neste mundo do que a sua própria fé. O diabo sabe disso. Porque a fé é um dom de Deus para nós. Você recebeu uma dádiva de Deus que é a fé. Essa fé que está aí com você. Então eu tenho alguma experiência, por conta desses 50 anos seguindo Jesus, para dizer para vocês. Quando nós falamos a respeito de blindar a fé, nós estamos falando de você proteger, guardar, colocar vigia ou vigilância
na sua fé 24 horas por dia, por toda a vida. E jamais deixar a sua fé correr risco, qualquer tipo de risco. Porque a sua vida depende da sua fé. A sua vida, a minha vida, a nossa vida depende da nossa fé. A vida eterna depende da fé assumida no Senhor Jesus Cristo. A vida eterna depende da fé assumida e exercida no Senhor Jesus. É como o próprio Deus disse: todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele não está falando de uma vida terrena, não. Está falando de uma vida eterna. O meu justo viverá pela fé. Porém, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você pode ler isso lá em Hebreus 10, 38. O fato é que, por conta do desleixo, é isso mesmo, por conta do desleixo, por conta da preguiça, por conta de uma série de razões, muitas pessoas relaxam na fé. Você sabe, nós sabemos que a fé é como uma bateria. Se você deixa a bateria descarregada, então ela não vai funcionar. O telefone celular não vai funcionar. E outros objetos que dependem da bateria não vai funcionar. Então você tem que ter em mente que a sua bateria, a bateria da sua vida, que é a fé, precisa estar permanentemente conectada com Deus, para não esfriar, para não perder a sua força, o seu poder, e não lhe dar o retorno que você precisa, que é a vida. Ora, você sabe que muitas pessoas, por conta da malícia, por conta dos maus olhos, por conta das fofocas, por conta do disse-me-disse de fulana, beltrano, de irmãos, por conta de ver maus testemunhos, muitas pessoas acabam desanimando da fé, acabam fracassando na fé. O apóstolo Paulo, ele nos adverte para que nós venhamos combater o bom combate. E o bom combate que nós temos que combater diariamente é justamente isso. A todo instante, os pensamentos vêm. Pensamentos disso, pensamentos daquilo, pensamentos malignos, pensamentos de dúvidas, de medos, de preocupações, etc. Mas na própria mente a gente tem que reagir, a gente tem que resistir. Por quê? Porque esses pensamentos de dúvidas são como um passarinho que vem tentar pousar na nossa cabeça. Se a gente não reage, ele senta na nossa cabeça, faz ninho e se cria. E esse é o grande problema. As dúvidas chamam os medos, as dúvidas promovem os medos, as preocupações, as inseguranças. As dúvidas neutralizam a fé, que é o pior. Você depende da fé, minha amiga, meu amigo. Eu dependo da fé. Se a minha fé está mal, então eu tenho que consertar, eu tenho que me consertar, eu tenho que ver o que precisa fazer, precisa ser feito para que a minha fé mantenha-se carregada como a bateria. Por exemplo, nós falamos sobre a má consciência ou a malícia. O apóstolo Paulo fala
que Himeneu e Alexandre abandonaram a fé por conta da má consciência. Então a dúvida trouxe esse problema para eles. E eles acabaram perdendo a fé. Muitos perderam a salvação. Então você tem que cuidar da sua fé mais do que a menina dos seus olhos. Você tem que cuidar da sua fé mais do que a sua saúde física. Você tem que cuidar da sua fé mais do que a sua família. Você tem que cuidar da sua fé mais do que você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem que cuidar da sua fé mais do que tudo neste mundo, porque a sua vida, a sua salvação depende da sua fé. O que adianta uma pessoa ter fé para ganhar o mundo inteiro e não ter fé para suportar a sua própria fé, para dar suporte à sua própria fé? O que adianta, eu repito, o que adianta a pessoa ter fé para conquistar o sucesso neste mundo e não ter fé para sustentar a própria fé? Não adianta nada. Não adianta nada. Então, minha amiga, meu amigo, o que eu tenho falado, o que eu tenho batido, o que eu tenho insistido é sobre a blindagem da fé. Você tem que blindar a sua fé, você tem que guardar a sua fé. E para guardar a sua fé, você tem que evitar certos lugares, certos ambientes, certas amizades. Você tem que se isolar de repente e andar na solidão. Porque é melhor você ficar só do que andar mal acompanhado com gente que vai lhe afetar a fé. Então não brinque com a fé. Não pense que a fé é uma coisa que você recebeu, bom, agora você tem para sempre e não precisa ser exercitada, não precisa ser desenvolvida. Não, nós temos que desenvolver a nossa fé, nós temos que carregar a bateria da fé. Jesus instituiu a igreja, ele criou a igreja justamente para isso. A igreja é o interruptor, é o que carrega a bateria da fé. E quando você falta à igreja, você deixa de ouvir a palavra. E deixando de ouvir a palavra, a sua bateria ou a sua fé acaba diminuindo, ficando mais fraca, débil. E aí, para cair em tentação, é uma coisa assim simples, porque a sua fé não está ativada. Então, minha amiga, meu amigo, eu não estou falando isso insistindo para que você venha na Igreja Universal do Reino de Deus amanhã, na reunião à noite da salvação. Não, eu estou falando isso para todas as pessoas, mesmo que sejam de outras igrejas, de outras denominações, qualquer que seja a pessoa que está vivendo pela fé no Senhor Jesus, tem que alimentar a sua fé, tem que nutrir a sua fé, tem que blindar a sua fé para manter-se salvo. Para manter-se salvo. Eu falei ainda há alguns dias atrás que quando eu me converti, isso há 50 anos atrás, o que aconteceu? Logo após a minha conversão, eu pedi, Jesus, me ajuda, me deu uma pessoa que vinha me ajudar na minha fé. Eu quero me casar com uma pessoa que venha sustentar a minha fé, me animar, me ajudar, somar comigo. Então, eu procurei isso. Jesus não me atendeu imediatamente. Nós levamos cerca de 7 anos esperando que ele viesse ou que ele respondesse a minha oração. Mas nesses 7 anos, nós gememos, nós passamos momentos difíceis, mas nós mantivemos a perseverança. Eu não poderia entregar minha vida a uma pessoa que viesse me criar problemas. E pior, criar problemas para a minha própria fé.
Então, eu procurei uma pessoa que pudesse atender a minha necessidade. Eu precisava de alguém que me fizesse sentir bem, que me ajudasse na minha fé, na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Ora, e tem muitos jovens que, por conta da pressa de querer casar de qualquer maneira, entregam suas vidas para outras pessoas sem sequer saber se aquela pessoa ou aquelas pessoas estavam preparadas para casar ou preparadas para ajudá-las, para somar, para auxiliá-las. Muitos casam de maneira inadvertida. E daí vem o inferno, começa o inferno. E muitas pessoas que estão me ouvindo agora, muitas pessoas que estão me ouvindo, eles dizem, é verdade, bispo, eu caí por causa do meu casamento, eu me casei mal, começou mal, olha, minha vida está um inferno. Quer dizer, você diminuiu a sua fé, esfriou, você ficou morno e acabou você debandando da fé. Por quê? Por conta de não ter blindado a sua fé, guardado a sua fé. Você que vai casar, você que quer casar, não faça isso sem que seja, você tem absoluta certeza que seja da vontade de Deus. Porque Deus, quando manda uma pessoa para nós, Ele manda a pessoa certa. E é para nos ajudar, para nos auxiliar. Minha amiga, meu amigo, esse é um ponto para você manter a sua fé protegida. Então eu olho para esses 50 anos de vida cristã e eu vejo assim, puxa, quanto que Deus me guardou, me protegeu, porque não fosse a misericórdia dele, eu teria também caído em tentação. Porém, eu investia na minha fé. Eu investia na minha fé. Eu preferia andar sozinho do que ter amigos que não tem nada a ver com a minha fé. Do que estar no meio, numa roda de amigos ou amigas que não tem nada a ver com a minha fé. Eu abri mão da minha vida secular para guardar a minha fé. Eu abri mão de muitas coisas para proteger a minha fé. E eu abri mão de me casar com pessoas que não tinham nada a ver com a minha fé, ainda que eram pessoas bonitas, eram pessoas dotadas, pessoas bem intencionadas, pessoas boas e tudo, mas eu abri mão, porque não tinha certeza de que era a vontade de Deus. Então, tudo que eu fiz nesses 50 anos, eu fiz para proteger a minha fé. É claro que a gente sofre, é claro que a gente tem que negar, é claro que a gente tem que sacrificar, mas olha, valeu a pena, porque nesses 50 anos, o Espírito Santo me guardou, me orientou, me inspirou, me deu o suporte que eu necessitava para manter a minha salvação. Minha amiga, meu amigo, é sobre isso que nós estamos falando. A sua salvação não tem preço. Não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo, não tem glória, não tem sucesso, não tem nada nesse mundo capaz de equiparar-se com a sua salvação. Então, guarde a sua salvação, guarde a sua fé. Guarde a sua fé, guarde a sua salvação. Se você guardar a sua fé, você vai guardar a sua vida eterna. Se você blindar a sua fé, você estará protegido para enfrentar o diabo, o inferno, o mundo e tudo que vier. Por quê? Porque a sua fé é o poder de Deus
para que você possa enfrentar o inferno e vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar mais a esse respeito amanhã. Mas não se esqueça, minha amiga, meu amigo. A fé que Deus deu a você não é para apenas conquistar algum sucesso ou conquistar o mundo, não. Ele nos deu a fé para que nós tenhamos vida e vida eterna. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Vamos orar. Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e eu quero Te agradecer, Espírito Santo, pela minha vida, pela minha salvação, pela Tua proteção, porque nesses 50 anos nós vimos muitas coisas, vimos colegas, irmãos que estavam bem, de repente, perderem tudo. E o pior, a própria vida. Mas o Senhor preservou, ou tem preservado, esse presente, essa dádiva que é a fé. O Senhor me deu uma fé. Agora, meu Pai, eu estou tentando ajudar os que estão vindo atrás de mim. Tentando ajudar aqueles que estão começando na fé e aqueles que já estão há algum tempo na fé e tentando resgatar aqueles que estão frios na fé ou mornos na fé. Ó, meu Pai amado e querido, eu oro por essa pessoa que me ouve e que está chorando. Está chorando porque abandonou a fé há algum tempo e tem estado fria. Seus problemas se avolumaram por conta da sua fé ter caído e as suas dúvidas terem subido. Meu Jesus querido, eu te peço por essa criatura que me ouve e que concorda comigo, que concorda com essa fé que nós temos que preservar, guardar, proteger, que é o combate, o bom combate que nós temos que ter 24 horas por dia. 24 horas por dia nós temos que rechaçar, resistir às dúvidas, os medos, aquilo que vem para tentar destruir o que de mais precioso nós temos, que é a fé. A fé que o Senhor nos deu. Então, meu Pai, eu te peço por essa pessoa que está me ouvindo e participando dessa oração, seja ela livre e liberta dessa maldição de dúvida, venha ela ser um ícone nas tuas mãos, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Neste domingo, será o Domingo dos Milagres. Em todo o planeta, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Porque todas as pessoas que vierem à igreja neste domingo vão receber um milagre. Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você vai vir com sede, porque quem tem sede
vai ser saciado. Se você tem sede, você pode ter certeza que será saciado. Este domingo nós vamos lhe dar um elemento para você ter a sua vida, o seu corpo, o seu ser transformado. Esse domingo será o domingo dos milagres. Um domingo diferente de todos os domingos em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então você é o nosso convidado, você também deve trazer outras pessoas, os doentes, os enfermos, as pessoas oprimidas, enfim, nós vamos colocar todo o exército universal contra todo o inferno que tem travado a sua vida. Se você quer começar uma vida nova, este domingo, em 4 reuniões, pela manhã, às 7, às 9h30, às 3 da tarde e também às 6 horas da tarde, aqui na João Dias, 1800 em Santo Amaro. Mas em todas as igrejas vai ser a mesma coisa. Pela manhã, à tarde e à noite, o final da tarde, ao cair da tarde. É como diz o texto sagrado, né? Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos doentes, enfermos, etc. E ele, com a palavra, os libertava e os curava. Então, também acontecerá neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Tá bom? Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.